Continuando com as aventuras do Dan, ou então as confusões que ele tá se metendo, hoje eu vou analisar o Stage 20 que acabou de sair. Acabou de sair mais um episódio da série de Enderman. E eu estou aqui, mano, semanalmente, sempre analisando episódio por episódio, para que vocês entendam e também descubram todos os segredos que tem em cada um deles. Só agradeço todos aí que estão sempre deixando um like aí nesse vídeo, cara, se inscrevendo no canal para não perder os próximos episódios que virão. E vamos continuar a nossa aventura, dessa vez nesse episódio inteiro com o Dan amaldiçoado. Cara, se você ainda não viu o último episódio que eu já fiz analisando aqui, veja, cara, para vocês entenderem como é que o Dan ficou amaldiçoado, velho, através desse fantasma barra pet aí que fica seguindo ele, beleza? O Dan, ele acaba de sair daquela nuvem que ele estava, né, velho, que ele pegou a maldição, então ele começa a tentar fugir de toda maneira desse pet, mas só que, cara, não adianta ele correr, não adianta ele pular, porque o pet vai estar sempre atrás dele, o seguindo. Sério, mano, até socar ele tenta socar, mas não adianta, galera, não adianta, mano. É como se o pet já fizesse parte do corpo do Dan e o Dan não pudesse fazer nada para tentar se livrar dele, velho. Eu acho que provavelmente logo de início o Dan, ele tenta não ligar pra esse pet, ele tenta fingir que o pet não tá existindo, então ele tenta seguir seu caminho, pegando algumas moedas que ele achou, né, cara? Porque como nós jogadores, o Dan, ele também gosta de pegar moedas, que nem a gente, né, cara? E o Dan, ele tenta pegar as moedas, mas só que esse pet, mano, ele consegue de alguma forma tirar as moedas que o Dan consegue pegar, velho, como se fosse o Sonic pegando os anéis e tomasse um dano. Cara, o Dan fica muito irritado com isso. É aí, velho, que ele acaba vendo uma loja de armas, mano, com um personagem praticamente inédito que a gente nunca viu nem na série nem no jogo. Infelizmente a gente não vê por muito tempo esse personagem, velho, esse vendedor de armas, porque ele acaba fugindo de medo dessa maldição aí que o Dan está carregando com ele. Então o Dan, ele só queria mesmo uma arma, velho, pra ver se ele tenta matar o pet. Ele quebra algumas caixas, pega algumas armas e descarrega tudo no pet, mas nada adianta. Provavelmente vocês já experimentaram o quão ruim e limitada é a conexão de internet no nosso país. E além de trocar minha internet por uma mais cara, eu preferi usar o aplicativo EasyTlag. O aplicativo, ele sempre procura o melhor servidor possível para você ter o melhor desempenho na hora de jogar. Então por isso, baixe o EasyTlag no link da descrição e melhore seu ping. O Dan, atrás de alguma solução, ele acaba entrando nos portões do castelo, provavelmente atrás de alguém para ajudá-lo. Mas só que, infelizmente, todos os aldeões que estavam ali tomando seu cafezinho na praça, eles acabam fugindo de tanto medo do Dan, velho. Menos um que fica escondido ali atrás de uma caixa, mas ele fala para o Dan procurar um cara em uma loja de poção. Cara, uma loja de poção praticamente inédita no jogo também, que apareceu nesse stage aí, velho. E eu acho muito interessante essa ambientação, velho. É uma loja de poção com um novo personagem vendedor, velho. E o Dan, ele tenta achar praticamente alguma cura, velho, desse cara, alguma poção que possa ajudá-lo ele com esse fantasma. Eu não posso deixar de lembrar que também, velho, o vendedor da loja de poções está morrendo de medo desse fantasma, mas mesmo assim, ele topa ajudar o Dan. E, cara, tem que ter muito cuidado mesmo, que tem até uma partezinha que o fantasma, ele tenta dar um agarrão, velho, no vendedor da loja, mas ele tá bem esperto, velho, e dá tempo até dele desviar. Já pensou, mano, se infelizmente esse agarrão acaba pegando nele, e aí ia ser dois personagens já amaldiçoados no jogo. Mas tudo bem, o Dan vai pra lá, ele procura ajuda, e então o vendedor da loja de poções, ele olha, observa bem e fica pensando. Ele pensa bastante, e a solução que ele consegue achar é nenhuma, cara. Mano, ele não consegue achar nenhuma poção que consiga lidar com essa maldição que o Dan está passando. Por isso que ele tenta dar uns tiros no Dan para matar logo ele, para ver se alguma coisa dessa funciona. Cara, é uma cena, eu acho que é a cena mais engraçada que eu vi até agora nessa temporada de Enderman, porque, velho, eu morri de rir horrores. Aliás, deixa aí se vocês riram muito nesse episódio aí nos comentários, porque para mim, mano, esse daí até agora foi o episódio mais engraçado que lançou até agora na série de Enderman. O Dan acaba tomando algumas balazinhas na cara, mas ele consegue sim fugir desse vendedor maluco, velho. Esse vendedor não tem tantas habilidades assim de dar tiro como ele tem para fazer poção, mas tudo bem. O Dan, ele vai para o castelo do rei, onde ele encontra lá o rei, mano, jogando ali, parecendo que em uma espécie de videogame, né, cara? Eu acho que eu disse na análise do trailer que era um celular, mas na verdade, galera, é como se fosse um Game Boy dourado. E, velho, quando o rei vê o Dan, mano, ele automaticamente
praticamente larga o videogame e fica morrendo de medo, mano. O cara grita, velho, igualzinho a Josie naquele episódio, e ele logo se fecha assim em uma espécie de uma proteção assim que ele tem toda dourada, velho. Esse rei, eu nunca vi ele ostentando tanto assim. É tudo dourado que ele tem, mano. Ele se fecha nessa proteção aí, velho, e ele acaba falando para o Dan ali mesmo, velho, todo isolado, para ele procurar um médico. E assim, o Dan vai, né, velho, procurar o doutor do Dutterman, que já faz muito tempo que a gente não vê ele, velho. Eu acho que é desde a primeira temporada que a gente não vê esse médico do Dutterman agindo na série, ou então no jogo, né, cara? No jogo ele foi praticamente abandonado. O Dan acaba chegando lá no médico, o médico fica pensando, ele sai da tela e quando ele volta, mano, ele tá dando vários e vários tiros de laser no Dan. Cara, sinceramente, eu não sei se ele tava tentando fazer esse tiro de laser atingir o fantasminha, velho, ou então o Dan, mano. É bem difícil saber mesmo, porque praticamente o fantasma ele não consegue sofrer dano desse laser e todos os tiros vai para o Dan. Eu acho que esse médico ele tava assim tentando acertar essa maldição, esse fantasmazinha, mas provavelmente por não acertar o fantasminha, por não causar nenhum dano nele, tudo pegou no Dan, né, cara? Então o Dan, ele foge mais uma vez e o médico fica lá, velho, sem conseguir resolver o problema dele. O Dan, ele anda e ele acaba vendo algumas moedas largadas no chão. E você sabe, né, cara? A paixão do Dan é pegar as moedas, velho. E ele vai parar qualquer coisa só para pegar elas. Então o Dan vai pegando as moedas. Então ele acaba sendo pego em uma armadilha, pessoal. Sim, mano, uma gaiola dourada acaba caindo sobre a cabeça do Dan. E logo a gente descobre que essa gaiola era um plano do rei, mano. Mano, o rei não virou vilão, não se preocupe. O rei só está prendendo o Dan, velho, para ele conseguir conter o Dan, velho. Porque realmente o Dan andando por aí com essa maldição tá assustando todo mundo. Não existe nenhuma cura que eles conhecem para ajudar o Dan. Então o rei ele acaba prendendo o Dan, mano, para levar ele para outro lugar. Sim, pessoal, eles vão ali até a borda do mapa do jogo, né, velho? Até a borda da ilha, melhor ainda para se dizer. O Dan, ele é colocado em uma balsa com ele dentro da gaiola. Então ele é levado através de um barqueiro, né, cara? Ele leva o Dan, velho, para outra ilha e todo mundo ali fica triste, né, mano? Que eles não sabiam o que fazer para ajudar o Dan e o Dan estava mais atrapalhando com essa maldição correndo por aí, né, velho? Então eles acabam fazendo isso para o Dan. E é aí, galera, que o Dan, ele acaba chegando, mano, em outra ilha que eu nem sabia que existia no jogo. Eu achei muito legal, velho. É praticamente um cenário inédito que a gente nunca viu no jogo e o Dan, ele acaba chegando nessa nova ilha, né, velho? Aparece meio que uma moradora de lá, mano, uma meio que enfermeira, né, cara, dessa ilha, e ela acaba libertando o Dan da gaiola. Ela chega, abraça o Dan, mano, meio que recebendo ele assim, né, velho, para ele conseguir se sentir mais confortável. E eu acho interessante que essa é praticamente a única personagem que não tem medo dessa maldição que o Dan está correndo atrás dele. Mas, galera, é aí no final do episódio que a gente descobre uma coisa incrível, que essa maldição que o Dan pegou não é a primeira, galera. Mano, a gente pode ver mais 3 personagens nessa ilha com mais 3 maldições, cada uma em cada um personagem. E dá pra ver que tem até cores diferentes. Muito legal mesmo, que dá pra diferenciar as maldições. Dá para ver porque todo mundo estava com tanto medo daquela maldição. Porque provavelmente, galera, essas outras pessoas que pegaram a maldição, velho, eles, que nem o Dan, tentaram procurar ajuda. Ninguém conseguiu oferecer ajuda para eles, porque ninguém sabia de alguma cura. Então, mano, eles foram tudo isolados, assim como o Dan. Isso explica muita coisa do episódio e até revela mais coisas sobre essa maldição aí. E é assim que acaba o Stage 20, velho. Esse daí foi praticamente um dos episódios mais legais, velho, mais engraçados assim da série, mano. E também um episódio que revelou coisas novas para a gente. Mano, muitas das cenas aí que a gente viu nesse episódio, a gente já estava praticamente familiarizado por causa do trailer. Mas mesmo assim, cara, a gente teve cenas novas, cenas que a gente não conseguiu ver no trailer, que foi praticamente uma novidade para a gente assistir no episódio. E o mais legal, pessoal, que essa personagem aí que apareceu, velho, recebendo o Dan, ela é praticamente como se fosse uma enfermeira, velho, que fica cuidando dessa galera aí que tá sofrendo com essa maldição. E galera, eu não sei se você se lembra, mas quem assistiu a minha análise do trailer da temporada do Dutterman sabe que eu falei, velho, dessa personagem. Eu não sabia bem o que ela era, mas a gente tem uma cena com ela, mano, meio que tentando fazer o Dan não desistir do jogo, porque aparece meio que uma cena que vai provavelmente aparecer em episódios futuros do Dan parecendo que vai desistir do jogo e quitar dele, mas ela tenta impedir o Dan de
fazer isso, cara. É muito interessante e provavelmente essa daí vai ser uma das cenas que vai aparecer no próximo episódio com o Dan, né, na saga dessa ilha aí, velho. Sério, e eu recomendo muito que todos vocês se inscrevam no canal e não perca, velho, que na próxima terça-feira, com certeza eu vou trazer mais e mais episódios como esse. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Muito obrigado a todos que assistiram e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!